Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como foi a nossa gestação e o nosso parto aqui em Portugal. Bom, e para quem não me conhece, eu sou a Reila, esse é o canal Lucenas no Mundo. Nós vivemos aqui em Portugal, eu, meu esposo, minha filha. Vocês já devem ter visto eles aí pelos outros vídeos. Nós vivemos aqui em Portugal, como eu já disse, então nesse canal você vai ver sobre a nossa vida aqui, sobre viagens pelo mundo e tudo que vamos aprendendo por aqui ao longo do tempo. Bom, como eu disse anteriormente, dessa vez nós vamos falar sobre a minha gravidez e sobre o parto aqui em Portugal. Vou contar um pouco de como foi a nossa experiência aqui e algumas diferenças que eu conheço entre Portugal e o Brasil. Não sei muitas diferenças, afinal só estive grávida em Portugal, então conheço pouco sobre todo o processo no Brasil, mas de acompanhar amigas, familiares, enfim. Mas eu vou contando aqui e aí depois vocês podem também me dizer, para quem já teve bebês no Brasil, quais são as principais diferenças. Então vamos lá. Acho que para começar temos que contar como foi a nossa decisão de engravidar, quando foi, né, que é o primeiro passo, enfim. E nós decidimos engravidar logo no final do ano de 2022. Nossa, nós já estamos em 2024. O tempo passa muito rápido. No final do ano de 2022. Então, o nosso primeiro passo foi entrar em contato com o médico especialista e nós fizemos isso através de uma ligação, né, na medicina online, porque acho que assim como no Brasil também, aqui no seguro de saúde, você pode fazer uma ligação, falar com o médico. Nós achamos mais prático fazer assim, até porque eu já imaginava que ele iria pedir alguns exames, ia passar o uso de algumas vitaminas, e aí não compensava ir até o consultório só para isso. Então eu pensei, nós vamos fazer aqui os exames, e aí depois eu vou até o consultório para levar o resultado dos exames. Então achei mais prático assim. Nós ligamos então na medicina online, isso mais ou menos em novembro de 2022. A médica que me atendeu explicou tudo sobre gestação, foi muito legal, assim, ela me deu uma aula mesmo, desde que começamos a ser tentante, né, começar a tentar engravidar, como se comporta o nosso corpo, as questões de saúde, enfim. Me passou uma seleção de exames, uma seleção de vitaminas para começar a tomar, então já comecei a tomar o ácido fólico, enfim, algumas outras vitaminas. E nós íamos viajar de final de ano. Nós decidimos adiar a realização dos exames para o próximo ano, né? Assim que nós chegássemos de viagem. Fomos para Berlim, na casa dos nossos amigos, a Camila e o Ebert, que estiverem nos assistindo. Então nós decidimos adiar esses exames para quando nós voltássemos para Lisboa. Voltamos para Lisboa, eu já ia agendar os exames, tudo, enfim. Já percebi que minha menstruação estava atrasada, né, depois de alguns dias aqui de janeiro de 2023. Começou a nossa saga de, então, tô com a menstruação atrasada, vamos tentar descobrir se eu tô grávida ou não. Quando eu tava ali com os 3 dias de atraso, nós compramos nosso teste de farmácia e fomos fazer o teste de farmácia. Vocês vão escutar a Gabi, tá, gente? Que ela tá por aqui, ó, na sala com o Robert. Ela não vai aparecer hoje, hoje ela tá uma moça tímida. Compramos o nosso teste de farmácia, fizemos o teste negativo. Bem, tudo bem, né? Era só o primeiro mês que nós estávamos tentando, tudo certo. Vamos continuar. Imaginei que logo o meu ciclo ia se regularizar, mas passou uma semana e nada da regularização, então nós compramos outro teste de farmácia. E aí foi indicação da farmacêutica, indicou o horário que tinha que fazer, né? Com a primeira urina do dia e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Fizemos o teste de novo, negativo. Então já comecei a ficar preocupada. Falei, bom, meu ciclo não se regulariza e eu não estou grávida, então nós precisamos resolver isso, né? Tem alguma coisa errada. Então nós decidimos ir até o médico da família, nós fomos até um centro de saúde, porque eu queria que ela me recomendasse, me desse a prescrição de um exame de sangue, já que o teste da farmácia vinha dando negativo e o meu ciclo estava atrasado. Fomos até lá, era uma médica brasileira, inclusive, ela me prescreveu o exame, né, de sangue. Mas vale lembrar que antes de ir na clínica, eu não sei se eu citei, mas nós fizemos em torno de uns 5 testes, mais ou menos, de farmácia e todos deram negativo. Então eu tava convencida de que eu não estava grávida, porque todos os testes deram negativo. Eu já estava com uns 15 dias de atraso. Então nós fomos até a clínica, fizemos o teste de sangue, que demorou ali uns 2 dias pra sair o resultado. Quando saiu o resultado, surpresa, não. O teste não veio nem com positivo ou negativo. Ele veio com o valor do beta-HCG
E ali tinha um valor de referência para dizer se você estaria grávida ou não, mas obviamente eu não sou especialista nisso, li a referência, mas não tinha certeza, parecia que eu estava grávida, mas não tinha certeza, nem eu nem o Robert, a gente conseguia ter certeza, porque era um valor alto, mas não era um valor tão alto assim, porque daí a gente começa, né, vai lá no santo Google e começa a pesquisar, e aí as pessoas diziam que quando estavam grávidas tinham valores muito mais altos, então eu fiquei, será que eu estou grávida ou será que não estou grávida? Eis a questão. Queríamos então ir em um obstetra, levar este exame para saber se eu estava grávida ou não. Ok. Agendamos então um médico obstetra direto com o seguro saúde, né? Porque caso a gente fosse no centro de saúde, no serviço público, a gente passaria com o médico da família, que não é um médico especialista. Poderia ser, poderia, mas aí nós teríamos que agendar, ia demorar, né? Talvez demorasse um pouco a consulta. E nós estávamos com muita pressa para saber se estávamos grávidos ou não, um pouquinho ansiosos. E então a gente decidiu ir direto no especialista e agendar. Com seguro a gente já conseguia agendar para o dia seguinte ou para 2 dias, né? Dali, enfim, fomos. A teste médico. Chegando lá, ele olhou os exames e falou: olha, por essa taxa de beta-HCG, né, que é um hormônio, também não sei explicar muito bem, a gente aprende durante a gestação, mas, né, não somos especialistas nisso. Então, a taxa do hormônio estava dentro de um padrão que parecia, né, que eu estava grávida, mas o médico dizia muito que o mais importante daquilo era que aumentasse. Então, que a cada 2 dias aquilo ia duplicar, e aí depois mais 2 dias ia duplicando, até que ficaria bem alto o valor. Então, o que mais garantiria que eu estava grávida era o aumento daquele hormônio e não só a taxa que ele estava naquele momento. E ele falou, mas pela quantidade, você deve estar muito no início da sua gestação, talvez a gente não consiga ver nada, mas vamos ali fazer um ultrassom, né? Nós fizemos o transvaginal e, dito e feito, não dava ainda pra ver a Gabi, ela era muito pequenininha, dava pra ver apenas o saco gestacional, mas nem dava pra ver nem um feijãozinho lá dentro ainda, era assim, a Gabi não quis aparecer naquele momento ainda. Ele falou, como eu disse, tá muito no início, acredito que você esteja ali por volta de 4 semanas de gestação. Eu vou te passar aqui um monte de exames, ele me passou ali um guia enorme de exames para que eu fizesse. E aí o mais importante seria, né, ali também tinha de novo o exame do beta-HCG para conferir se estava aumentando o hormônio ou não. Bem, então nós fizemos todos os exames que ele passou. Foram muitos exames mesmo. Fizemos os exames e fomos até o centro de saúde, porque eu tinha feito novamente um exame de farmácia, um teste de urina, e dessa vez tinha dado que eu estava grávida. Oh. Finalmente, né, saiu lá no teste. Então, nós fomos até o centro de saúde e aqui, pelo que nós entendemos, desde que você já tenha um teste de farmácia, né, um teste de urina positivado, você já pode marcar a sua consulta no centro de saúde, quando eu digo centro de saúde, eu sempre estou me referindo ao serviço público, tá? Então, que seria no serviço público, você já pode marcar a sua consulta. Ok, nós fomos até o centro de saúde, eu já tinha então ali resultados de análises clínicas e já tinha o teste positivado da gravidez. Nós agendamos a nossa consulta, na verdade nós fomos até lá, eu informei que eu estava grávida, que eu precisava então começar o meu pré-natal. E aí eles disseram que entrariam em contato comigo com a data da consulta para que eu pudesse, então, dar início ao meu pré-natal. Por que que nós fomos até o centro de saúde, sendo que nós temos seguro de saúde, né? Que nós poderíamos, então, fazer todo o nosso acompanhamento no serviço privado e não no serviço público. A nossa decisão foi simples. Nós sempre ouvimos falar muito bem do serviço público. Nós moramos em um concelho aqui em Portugal que nós gostamos muito da organização, né? Tanto de espaço, enfim. E nós conhecemos o centro de saúde, gostamos e pensamos em fazer o nosso pré-natal lá. E aí depois eu explico melhor do porquê que a gente, no fim do caminho, trocou pro privado. Então chegou o dia da nossa primeira consulta, fomos lá conhecer a médica, né? Conhecer os profissionais que iriam nos acompanhar nesse processo. Levamos as análises que nós tínhamos feito no serviço privado. Ela já olhou ali todas as análises, disse que estava tudo ok. Realmente meu beta-HCG estava aumentando, então a Gabi estava realmente crescendo já, estava tudo ok. Nós tínhamos uma data, ela pré-estimou a data através da data da minha última menstruação, que depois a gente alterou por conta do tamanho e tudo, né, da Gabi.
Enfim, começamos ali o pré-natal, foi ótimo, nós conhecemos a enfermeira que iria nos acompanhar, a médica ainda não esteve presente nesse momento, então foi só com a enfermeira. E aí, em todas as consultas de pré-natal, nós fazíamos um exame de sangue, ela fazia a escuta do coração do bebê. Porém, ali no centro de saúde não tinha aparelho de ecografia, né, de ultrassom. A gente fazia o teste de urina só e a escuta do bebê, além, né, de peso, pressão e diversos outros acompanhamentos, como tirar todas as nossas dúvidas, alimentação. Eu passei muito mal durante a minha gestação, eu tive muita náusea, muito enjoo, eu quase não conseguia comer, quase não levantava da cama. Foi bem difícil no início. As pessoas diziam que ia melhorar com 3 meses, que ia melhorar com 16 semanas, que ia melhorar com 18, com 20. Chegou todas essas semanas e eu nunca melhorava. Então eu sofri muito em relação a isso, a questão de alimentação e tudo. Então todas as orientações foram dadas para nós lá de uma forma muito legal e nós gostamos muito. Particularmente até, né? Então, vale lembrar então aqui que o sistema de saúde, ele não é o sistema de saúde público, ele não é gratuito, por mais que ele não tenha um valor tão alto igual o privado, ele tem ali uma taxa de moderação, que é uma taxa que você paga por utilizar o serviço. Porém, se você está grávida, você está isenta de pagar essa taxa moderadora. Ou seja, para todas as gestantes não tem custo nenhum no sistema público para fazer o pré-natal. Além disso, as gestantes ganham também um vale dentista, não me lembro se é assim mesmo que se chama, mas as grávidas têm direito a uma consulta a cada trimestre, então são 3 consultas durante a gestação no dentista também gratuito, tá? Então, até aí nós não tínhamos gasto nenhum, exatamente porque eu era gestante, né? Então eu tive aí o acompanhamento gratuito dentro do Sistema Nacional de Saúde aqui de Portugal. Nessa primeira consulta, nós também fomos encaminhados para fazer um teste das trissomias, que é um teste de sangue, que é feito no hospital, então não ali no centro de saúde, e a nossa primeira ecografia, né? Aqui em Portugal se faz 3 ecografias, uma em cada trimestre, né? Que são as morfológicas, que a gente chama no Brasil. E aí, caso o médico ache que tenha necessidade, aí sim você faz mais ecografias. Caso contrário, como a minha gestação era uma gestação de baixo risco ou de risco habitual, digamos assim, eu não precisei fazer ecografias a mais, eu não precisei ser acompanhada diretamente no hospital, eu fui acompanhada mesmo no centro de saúde pela enfermeira, porque eu não tinha nenhum risco a mais, né, fora do normal, dos riscos que são vistos dentro de uma gravidez. Bom, então nós fomos encaminhados para fazer o teste de trissomia, né, da probabilidade do bebê ter alguma trissomia, junto com a primeira ecografia, que é a ecografia morfológica, ultrassom morfológico, como se fala no Brasil. Nós fizemos, chegando, né? Isso acontece no hospital. Então, nós chegamos no hospital, nós fomos atendidos pela triagem, uma enfermeira muito legal. Ela explicava que era só uma probabilidade, não significava que o bebê não iria ter nenhuma trissomia, né? Era uma probabilidade, que existiam outros exames relacionados a esse. Caso desse um alto risco do bebê ter alguma trissomia, nós iríamos fazer outros exames. No caso de baixo risco, não, mas nós poderíamos optar também por fazer outros exames, né, seria uma escolha nossa. Enfim, deixou tudo explicadinho. Depois dessa explicação, nós fomos fazer a nossa ecografia com 12 semanas. O médico era muito legal também, não tivemos problema nenhum. Nós fomos até o Hospital São Francisco Xavier, que fica em Belém. O médico era maravilhoso, não me lembro o nome dele. Tudo bem com a Gabi, fizemos até algumas perguntas parvas pra ele, como diz, né, pais de primeira viagem, mas ele foi super solícito, explicou tudo, foi ótimo. Fizemos então o morfológico, na verdade nós precisamos ir lá 2 vezes fazer o morfológico, porque como fomos da primeira, descobrimos que ainda não estávamos na semana certa, a Gabi estava um pouquinho menor, então julgamos que ela era um pouquinho mais nova do que esperávamos, né? E aí depois voltamos lá e fizemos novamente, agora sim, com a semana certa,
conseguimos fazer todas as medições, Gabi estava super saudável, estava tudo bem, sem problema nenhum, ficamos muito felizes, aliviados, sossegados, porque até então a gente não tinha visto ela ainda e já estávamos de 12 semanas, então foi ótimo. Uma pergunta muito importante é: parto normal ou cesárea? Qual é a principal recomendação em Portugal sobre isso? Desde que nós descobrimos a gravidez, nós decidimos então fazer o acompanhamento através da rede pública. Nós já fomos incentivados a fazer o parto por via vaginal, né? Então, todo o incentivo dentro do Sistema Nacional de Saúde é o parto por via vaginal. Esse também já era o meu sonho, então, desde que eu comecei a me sentir melhor, eu já tinha voltado aos meus treinos na academia, né? Fazia treinos em casa com a bola, alguns exercícios. Já queria muito fazer o parto por via vaginal, com o incentivo, né, da enfermeira que me acompanhava. Estava me sentindo muito segura, né, para fazer mesmo o parto por via vaginal. E esse é o maior incentivo dentro da saúde pública aqui, né? Claro, acontecem cesarianas na saúde pública? Acontecem. Sempre que necessário, né? Sempre que tem algum risco, ou durante já a gestação já dá para deixar agendado, né? Já dá para se esperar isso, ou na hora do parto também pode ser que seja necessário o parto por via cesariana. Porém, desde o início, a preferência dentro da saúde pública, dentro do Sistema Nacional de Saúde aqui em Portugal, é o parto por via vaginal. Então, esse era o meu planejamento durante toda a gestação. Fiz muitos agachamentos, fiz muitos exercícios com a bola, então eu esperava que eu fosse ter um parto por via vaginal. A partir da segunda ecografia, nós começamos a fazer no sistema privado, que é na CUF, um dos hospitais aqui de Lisboa. Por quê? Estava extremamente cheio o sistema de saúde e a gente não conseguia vaga para fazer as ecografias em nenhum dos hospitais que eles nos indicavam. Então, nós passamos a fazer no privado. Então, nós passamos a conhecer outros hospitais, né? Super tranquilo. Nós levávamos os exames, os testes, né? Tanto as análises clínicas quanto a ecografia para a enfermeira no centro de saúde. Ela analisava tudo tranquilo. Ela também nos orientou a procurar o hospital privado para fazer, porque ela já imaginava que estava com uma saturação muito alta. Na época nós tínhamos um histórico de que algumas maternidades estavam se fechando por uma crise na saúde aqui. Então, estava tudo meio concorrido e com poucas vagas, então nós passamos a fazer no privado. Como nós temos um seguro de saúde, saía por volta de 12 euros cada ecografia. Super tranquilo, a gente conseguia agendar sem problema nenhum, né, sem nenhuma dificuldade, foi ok. Fizemos a segunda ecografia, a terceira ecografia no sistema privado e pensamos, vamos passar com uma médica no sistema privado, como obstetra, vamos ver como funciona, porque neste momento eu já estava a pesquisar sobre o hospital em que eu faria o meu parto, que seria o mesmo que o meu hospital de referência, seria o mesmo em que eu fiz o primeiro exame, que é o São Francisco Xavier. Eu gostaria de saber como que funcionava, né? Quis saber como funcionava. E nós descobrimos que o pai não poderia dormir comigo na maternidade. Os quartos são compartilhados, né? E o pai normalmente não fica, pelo menos naquela época, o pai não poderia ficar comigo depois do parto, né? Então, as noites que eu fosse dormir na maternidade, o Robert não poderia ficar comigo. Então, isso foi algo que começou a nos afligir, né? Essa foi uma informação que começou a nos deixar bem divididos em relação ao sistema público e ao sistema privado. Então, nós começamos a fazer consultas também com uma obstetra no sistema privado. Ainda fazíamos o acompanhamento, pedimos a orientação da enfermeira, né? Nós já tínhamos conhecido a médica também que estava a nos atender, mas a nossa conversa era sempre com a enfermeira, então nós pedimos a orientação dela. Ela falou que seria como nós nos sentíssemos mais confortáveis, que não haveria problema nenhum se a gente quisesse mudar para o sistema privado, que estava tudo bem, ok. Nós entramos ali no meu terceiro trimestre. Começamos a fazer um curso que, olha, nota 10 no Centro de Saúde de Oeiras, nota 10 mesmo. Nós fizemos um curso de 15 dias aqui, totalmente gratuito. Tinham profissionais, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiras, nos dando todo o apoio, ensinando exercícios, ensinando como cuidar do bebê, apoio psicológico, sobre a amamentação, ensinando tanto para o pai quanto para a mãe, as posições na hora do parto, enfim. É um curso super completo de mais ou menos 2 horas por dia, 15 dias, é muito legal ter participado. Tinha algumas aulas via online e algumas aulas presenciais.
Era muito legal porque as famílias todas estavam participando, então tinha os pais, as mães, né, a gestante, estava todo mundo ali com a mesma faixa de tempo de gestação, então era legal, né, essa questão de dividir dúvidas. Então tinham mães também de segunda viagem que já iam contando as experiências delas nos partos anteriores. Foi nesse momento que nós decidimos que nós iríamos ter no privado, por conta da dificuldade do pai não poder estar presente. A partir daquele curso, nós decidimos que nós não íamos fazer no serviço público, nós iríamos fazer na rede privada. Vamos fazer uma pausa aqui para te lembrar que se você está gostando desse conteúdo, curte, ativa o sininho, se inscreve no canal e compartilha caso você conheça alguém que tá grávido, que quer ter bebê, que mora aqui em Portugal, enfim, para ajudar o nosso canal. Isso ajuda muito a gente, pro YouTube entender que nosso conteúdo é relevante para você e para indicar para mais pessoas. Bom, então nós tínhamos duas indicações de hospital, que seria o Hospital da Luz e a CUF. Conversando com portugueses, amigos do Robert do trabalho, enfim, nós escolhemos pela CUF. Já tínhamos feito, né, alguns exames lá, decidimos por lá mesmo, já estávamos com uma médica lá, uma obstetra lá no Hospital da CUF. Chegou no fim da gestação, comecei aí toda semana a fazer o cardiotoco, né, para fazer, enfim, todas as consultas. E aí, chegando próximo da data estimada do parto, que seria em 15 de outubro, a obstetra decidiu, né, achou melhor que a gente marcasse a indução do parto. As consultas na CUF custavam em torno de 20 euros por conta do seguro-saúde. Os exames custavam cerca de 12 euros, né, as ecografias. E aí nós passamos a pesquisar sobre o valor do parto. O nosso seguro-saúde, a Multicare, ela cobria 80% do valor do parto e nós teríamos a responsabilidade de fazer o pagamento dos 20% restante. Então nós passamos a pesquisar os valores de parto. Eram todos meio que parecidos, né? Não tinha grande diferença entre os principais hospitais. São Lusíadas, Hospital da Luz e a CUF. Ficavam todos ali em torno de 2.800 a 3.000 euros. E também não tinha diferença entre o valor da cesariana e o valor do parto por via vaginal. Nós optamos por fazer na CUF, já que a nossa obstetra trabalhava no hospital na CUF, né? Ela agendou então o nosso parto para que a gente fizesse a indução ali no dia 15 de outubro, quando eu completasse, né, então, as 40 semanas de gestação. Eu cheguei às 40 semanas, a Gabi não queria sair do forninho de jeito nenhum. Ela ficou lá mesmo com todos os exercícios, com todos os abacaxis que eu comi. Ela quis continuar no forninho, então nós chegamos às 40 semanas. Chegou o dia da indução. Nós chegamos no hospital por volta das 8 da manhã, era um domingo, e nós iniciamos a indução. Então eu tomei ali a primeira pílula. Ao longo do dia eu tomei 4 pílulas para induzir o meu parto. A minha obstetra já tinha me alertado que talvez pudesse haver uma dificuldade, porque o meu colo era um pouco diferente dos colos habituais. A Gabi estava bem alta. Enfim, ela apontou ali algumas questões, porém eu queria tentar mesmo assim o parto vaginal. E então nós começamos a indução. Ela respeitou muito a minha vontade, como eu queria muito fazer, né, o parto vaginal. No meio do caminho eu já estava desistindo, porque eu estava muito cansada, ainda faltava uma pílula e eu não tive nenhuma dilatação. Eu sentia as contrações de forma mais leve, acredito eu, do que as pessoas sentem, né? Não tive uma outra gestação, não sei, mas acredito que foi bem leve, foi bem tranquilo. Então eu tinha as contrações, porém não tive dilatação nenhuma mesmo. A Gabi não se moveu do lugar em que ela estava, ela não desceu nem um pouquinho. Eu fiz bola, eu fiz agachamentos, eu fiz de tudo. E a Gabi não queria nascer. Ela queria ter ficado mais um tempinho no forninho. Então, no meio do caminho, eu já estava muito cansada, eu sentia muita fome, porque como eu não estava tendo dilatação, a gente não sabia como seria o meu parto, se eu ia realmente chegar, né, no parto vaginal. Então, eu não podia me alimentar, eu estava com muita fome, eu estava muito cansada, estava exausta. Eu quis desistir. A doutora Rosa falou, não, ainda falta uma pílula, vamos tomar. Vamos esperar mais um pouco, ainda a gente tem tempo, não precisa... Eu quero fazer cesárea, tô muito cansada, porque eu tava realmente muito cansada. Mas ela
me incentivou a continuar. Enfim, continuei. Quando foi por volta das 10 da noite, realmente eu não tive nenhum centímetro de dilatação. Nenhum centímetro, assim, nada. Nada tinha mudado no meu corpo. E aí nós decidimos fazer a cesariana. Foi um momento de muita tensão, porque não era o que eu queria, não era isso que eu tinha planejado durante os 9 meses, não era o que eu esperava. Então, assim que a doutora saiu do quarto, eu já fiquei muito chateada, então eu chorei, eu fiquei me questionando se eu era uma boa mãe ou não, porque eu não tinha conseguido, enfim. E aí o Robert ali me dando apoio, falando, não, vai dar tudo certo. Porque a Karma também tinha muito medo de fazer a cesariana, então eu tava muito insegura, porque eu sabia dos riscos, eu tinha muito medo. Mas enfim, o Robert ficou me dando apoio, a doutora entrou no quarto nesse momento, ela me viu chorando, ela ficou também ali me dando apoio, dizendo que ia ficar tudo bem, que ia dar tudo certo. Enfim, me senti muito acolhida. A preparação da cesariana foi muito simples, foi muito tranquila. Enfim, nosso tratamento ali no hospital, no geral, foi muito bom. Todos os enfermeiros, todos os médicos que nos atenderam foram extremamente atenciosos conosco, sensíveis comigo, principalmente, que tava, né, no momento ali de um turbilhão de hormônios. Então, nós gostamos muito. Eu com certeza faria novamente o meu parto lá. Nós nos sentimos em casa, claro, era um hospital, mas né, da melhor forma possível nós nos sentimos em casa. Nós fomos então para cesariana, o Robert foi se preparar e eu também, né? Então ele foi se paramentar e eu já estava na sala de cirurgia. O médico anestesista, ele me cumprimentou, se apresentou, né? E aí percebeu que eu tava um pouco assustada e que também era a minha primeira gestação, então eu nunca tinha passado por uma cesárea, nunca nem tinha feito nenhuma cirurgia na minha vida inteira, nem o dente do siso eu arranquei. Então, eu tava bem ansiosa, bem nervosa, então ele me explicou tudo como ia funcionar, a aplicação da anestesia, o passo a passo, tudo que eu ia sentir. Nesse momento eu estava sozinha, porque o Robert estava se paramentando, ele não podia entrar naquele momento. Então, dá muita angústia estar sozinha naquele lugar, naquela sala fria, porque o ar-condicionado devia estar -30, não é possível. Então, você fica muito angustiada, mas no momento da aplicação da anestesia, a enfermeira segurou minha mão, ficou ali comigo, até me abraçou um pouco para que eu me sentisse mais confortável. E quando eu já estava deitada, né, já estava anestesiada, o Robert entrou e daí pôde ficar comigo também do meu lado. O anestesista, enquanto né, já estava me organizando para cirurgia, ele perguntou que música eu queria ouvir durante a cesárea. E eu tava muito nervosa, gente. Não tinha condição de eu falar uma música, de eu escolher uma música. Eu falei, qualquer uma, coloque qualquer uma. E aí ele colocou uma música do Martinho da Vila que era Canta, canta, minha gente. Canta, canta, minha gente. E eu não vou cantar pra vocês, porque obviamente eu não sou boa nisso, mas era esta música. E aí ficou um clima super agradável na sala de cirurgia, todo mundo super animado, conversando com a gente o tempo todo. A obstetra mesmo, né, que fez a cirurgia, nossa obstetra. Eu não sei se é sempre assim, então eu tô contando esses detalhes porque eu realmente não sei detalhes sobre partos. Mas foi a minha obstetra que me acompanhou, que fez a cirurgia. Então isso também foi bom, porque eu me senti confortável, né? Porque era alguém que eu conhecia. Foi super rápido. Acho que às 10 e pouco eu estava na sala, entrei na sala de cirurgia. 10 e meia a Gabi nasceu, 10 e 22, 10 e 23. Ih, não me lembro agora os minutos. Mas ela nasceu assim, foi uma cirurgia super rápida. Quando ela nasceu, eles abaixaram aquela cortina, né, que fica para que eu pudesse ver ela assim que saísse da barriga. Eles já tiraram ela, já deram no colo do Robert para colocar em nós. Ela já ficou super calma, assim que o Robert falou com ela já parou de chorar, deu tudo certo. E aí depois foi para pesagem. A pesagem, obviamente, né, com a pediatra acontece ali mesmo na sala de cirurgia, enquanto eles, né, me fechavam e, enfim. Foi super rápido esse processo também, não demorou. Eu já ouvi relatos de mulheres que contam que ficou 1h30 para fechar a cesárea ou a laceração do parto por via vaginal, 2 horas, enfim.
O meu foi super rápido, eles já me passaram para outra maca, a Gabi no colo do Robert o tempo todo. A enfermeira me perguntou se eu queria amamentar, eu disse que sim nesse momento. Enquanto eu tava indo pro quarto, eles já colocaram a Gabi na mama, ela foi mamando ali da sala de cirurgia até a sala de recobro e ela permaneceu mamando por 2 horas. Ela permaneceu no meu peito por umas 2 horas. Eu fiquei na sala de recobro, que é uma sala pra gente se recuperar, né? Pra passar o efeito da anestesia, enfim. Ali mesmo na sala de recobro, a gente já vestiu a primeira roupinha da Gabi. Eu não, né, no caso, porque eu tinha feito uma cesariana, não podia me levantar. E depois nós já fomos pro quarto, onde nós iríamos passar aí os próximos 3 dias até a nossa alta. Então, isso era um domingo, a nossa alta foi na quarta-feira, um pouquinho antes do almoço. Nós tivemos, então, a Gabi na CUF Descobertas, em um dos sistemas de segurança de lá, é como se fosse uma tornozeleirinha de segurança. Então, a Gabi ficou no tornozelo dela com uma pulseira de segurança que apitava se a gente saísse com a Gabi pela porta do quarto. Ou seja, é um sistema de segurança muito legal, a gente achou super bacana, né? Pra não acontecer, sei lá, de rapto de bebês, não sei, deve ser por isso. Mas ela fica lá e aí apitava toda vez que passasse com o bebê pela porta do quarto. O quarto super confortável, eu não contei, mas eles têm uma visita guiada. Dá pra visitar tanto presencial, com agendamento, quanto pelo site também tem uma visita online, muito legal, quarto super confortável. É a maternidade de referência aqui de Lisboa, né? Então a CUF Descobertas. Bom, então além daquele valor de ali 3.000 euros, mais ou menos, pro parto, indiferente se era cesárea ou se era por via vaginal, ainda tem um acréscimo de valores por conta da estadia do pai, né? Então, claro, dormir lá não cobrava nada, mas as refeições eram cobradas, então todas as refeições do Robert foram cobradas da parte, então a gente precisa acrescentar esse valor. O seguro não cobria caso o bebê precisasse de algum tipo de internamento na UTI neonatal. Então, a nossa escolha por ter a Gabi lá, então já foi ciente de que caso a Gabi precisasse passar pela UTI neonatal, esses gastos seriam fora, né? Seriam à parte, nós que teríamos que arcar com estes gastos. Então também tem essa questão. Já no serviço público não teria gasto nenhum. O parto não é pago, o pai não pode ficar, então não tem esse valor da estadia, né? Da hotelaria do pai. E não tem também um valor caso precise da UTI neo. Então, é algo, a gente considerou gastar esse valor por conta da comodidade do Robert poder ficar comigo todas as noites, mas é um valor considerável se colocar na balança, né? Bom, então vamos para as considerações finais deste vídeo. Como eu me senti fazendo a cesariana e não parto por via vaginal? No começo eu me senti mal, porque expectativas, né? A gente cria expectativas e no final, se não dá certo ou se não acontece, deu certo, porque a Gabi nasceu super saudável, eu fiquei muito bem, a Gabi super bem também. Mas às vezes, quando nós geramos expectativas e elas se frustram, a gente fica ali meio triste. Mas deu tudo certo, me senti mal no começo, mas depois foi tudo bem, superei, deu tudo certo. A maior alegria da nossa vida foi ver ela bem. Então, mas eu tentaria novamente um parto por via vaginal numa próxima gestação. Tentaria de novo. Se não der certo, claro, sem problema nenhum fazer outra cesárea, mas eu tentaria de novo o parto por via vaginal, até para ter outra experiência, quem sabe na próxima, né, a gente não fazendo a indução, né, esperar mesmo até o bebê decidir, né, até a bolsa romper, o bebê decidir nascer. Então eu tentaria de novo o parto por via vaginal. Eu faria no público ou no privado? Gente, as primeiras noites com o bebê é assim, uma loucura. Eu admiro muito as mães que fazem no público e que ficam sem a ajuda do pai, mas não, jamais faria isso. Eu já me sentia receosa antes de ter a Gabi para ficar sozinha na maternidade
depois que eu tive a Gabi, eu tive a certeza que não, eu preciso do Robert do meu lado, então é isso, não faria no público pelo simples único e simples fato do pai não poder estar comigo durante a noite, tá? Porque assim, de resto, eu vou dizer a vocês que não perde em nada. O serviço público de saúde foi ótimo, nos garantiu tudo, foi perfeito. Não tenho o que falar, talvez algumas pessoas tenham queixas, não sei. Eu não tive queixa nenhuma, pra mim foi ótimo, tanto no hospital quanto no centro de saúde aqui de Passo de Arcos, quanto no centro de saúde de Oeiras. Eu não tenho o que falar, não tenho o que reclamar. Eu fui muito bem atendida o tempo todo, por todos os médicos, por todos os enfermeiros. Eu precisei ir na urgência obstetra, mais ou menos no meio da minha gestação. Também fui muito bem atendida, então eu não tenho o que falar. O meu único ponto eu gostaria que o pai pudesse dormir à noite comigo na maternidade, então por isso eu escolheria de novo o sistema privado, que também não me deu problema nenhum, que foi ótimo também, foi maravilhoso, fui super bem atendida, sem problema nenhum. Agora me fala uma coisa, você já curtiu, já se inscreveu, já compartilhou e já comentou aqui embaixo o que você tá achando desse vídeo? Bom, sobre a nacionalidade da Gabi, ela é portuguesa, porque nós escolhemos assim, porque nós tínhamos a opção de registrar ela só como brasileira também, mas em 2020, que foi o ano que nós chegamos aqui em Portugal, teve uma alteração de lei e toda criança que nascesse em solo português já seria portuguesa, desde que os pais estivessem residindo em Portugal. Estivesse residindo em Portugal de forma legal há pelo menos 1 ano, tá? Então a Gabi é portuguesa, nossa Tuguinha. Nós também vamos registrar ela como brasileira, para que ela tenha as 2 nacionalidades, né? Até porque ela tem pais brasileiros e nós temos a intenção de visitar o Brasil, e para que ela entre como brasileira é bem mais tranquilo do que entrar como imigrante, né? Sobre os valores finais, então, além dos exames que nós fizemos durante toda a gestação, que nós fizemos na rede privada, porque, de novo, na rede pública não tem custo algum para gestante, então não tem nenhuma taxa de moderação, nem mesmo quando eu precisei da urgência obstétrica, então, assim, não tem custo nenhum. Na rede privada, nós fizemos o primeiro exame, que ficou em 98 euros. Como nós nunca tínhamos usado, então tinha uma taxa de moderação para usar o seguro saúde, então ali nós pagamos a consulta, que foi por volta de 40 euros, mais o exame, que foi 98 euros. As 2 outras ecografias foram em torno de 12 euros. O parto, eu achei aqui a nota, ele custou para nós, com o seguro saúde, 592 euros. Nós pagamos 20% do valor total dele. E além desse valor, nós pagamos ainda 192 euros, que foi o da taxa de hotelaria do Robert. Então, o almoço, o jantar, o café da manhã, né, o pequeno almoço, de todos os dias que nós permanecemos lá na maternidade. Vou relembrar aqui de novo que dentro do serviço privado é importante analisar se caso o bebê precise da UTI neonatal. Esse valor, o nosso seguro pelo menos não cobria, então se a Gabi precisasse, graças a Deus ela não precisou, mas se ela precisasse, nós teríamos que também cobrir esse valor nós mesmos, porque o seguro não cobria. Nós vamos deixar o total de todos os gastos aqui na tela, para vocês terem mais ou menos uma ideia do que a gente gastou. De novo, nós optamos por gastar esse valor, mas dentro do serviço público nós somos muito bem tratados e poderíamos também ter optado para ter a Gabi no serviço público e não gastar nada com isso, né? Pelo sistema cobrir todos os custos. Bom, então essa foi a nossa experiência, muito positiva, sem nada a reclamar de nenhum lugar, de nenhum dos lugares que nós passamos. Fomos sempre muito bem atendidos. Na CUF, no centro de saúde, nos laboratórios de análises clínicas, nós sempre fomos muito bem atendidos. Até eu sou um pouco distraída e na gravidez estava um pouquinho mais, então às vezes eu me perdia com as coisas e mesmo assim todo mundo ria comigo, era muito bem tratado, nunca tivemos empecilho nenhum. Essa foi a nossa experiência. Eu sei que pode ser que outras mães tenho tido outra experiência, talvez não tão boas ou talvez boas como a minha, mas a gente pode falar
do que a gente passou, do que nós vivemos. Foi tudo muito bom. Se você teve alguma outra experiência, tanto no Brasil, ou se tem alguma coisa diferente no Brasil, ou você viveu alguma outra coisa diferente aqui em Portugal, quiser comentar aqui para que a gente saiba também, para que a gente possa partilhar essas informações, até porque nós pretendemos ter mais filhos, então, mais filhos ficou muito, mas pelo menos mais um filho. Então é importante também a gente ir conhecendo e sabendo, trocando informações. E é isso, então a gente fica por aqui com mais um vídeo. Curte, comenta e compartilha. Espero que vocês tenham gostado. E conta aqui pra gente o que vocês querem ver de Portugal, para que a gente possa gravar mais vídeos também. Beijo, tchau!